A paz, irmãos, Primeira Igreja Batista em Padre Miguel, estamos aqui para mais uma EBD. Chegamos ao final da nossa revista, né? A última lição da nossa revista. E a lição é a exaltação ao amor na família. Nós vamos trabalhar o livro de Cantares de Salomão e vamos, desses 8 capítulos, fazer aí uma análise a respeito do amor na família. Tá bom? O Vitor vai estar lendo aí o texto áureo, se encontra no capítulo 8, versículo de número 7, e nós vamos iniciar a introdução para conhecermos um pouco mais a respeito do livro de Cantares de Salomão. Pode ler, Vitor. Cantares 8:7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Paulo faz esse comentário também, 1 Coríntios 13, falando do amor, né? Que ainda que eu fizesse muitas coisas e não tivesse amor, nada seria. Depois a gente vai falar desse versículo, vamos comentar um pouco a respeito do livro de Cantares. Cantares é o livro, é a poesia mais importante da vida de Salomão, dos mais de 1000 provérbios e cânticos que Salomão fez. Cantares é o destaque, é o supra, está acima de todos. E algumas traduções falam que é Cantares para Salomão, de Salomão. Então ficamos aí, Cânticos dos Cânticos, é o cântico que está acima de todos os cânticos, um superlativo. Essa é a ideia. Então o tema desse cântico, dessa situação, é que Salomão vai encontrar uma jovem que vive pastoreando e também cuidando da vinha da sua família, e ele vai se apaixonar, vai gostar dessa jovem, e é o transcorrer de todo o livro. Provavelmente Salomão já era casado no início do seu reinado, está entre ali o ano de 950 a 965, provavelmente já tinha algumas esposas, já era casado com a filha do faraó, mas esse livro nos dá a entender que a Sulamita, ou a Sunamita, né, porque na Septuaginta está Sunamita, e alguns estudiosos entendem que ela era da cidade de Sunem, então nos parece que foi a mulher da vida dele. Nós vamos ler isso daqui a pouco, no capítulo 6, a partir do versículo 7, que ele faz a comparação entre as rainhas e as virgens, mas ela é a mulher da vida dele. Então o livro está em torno dessa situação. Vamos tirar algumas lições importantes para a nossa lição, porque fala do amor, né, na família, a exaltação do amor na família. Então nós temos aí o primeiro capítulo, o Vitor vai ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Vamos fazer a comparação aí, né, do aspecto do relacionamento, do casamento, do noivado. Antes do Vitor ler, nós vamos entender um pouco do que é esse contrato de casamento. O noivo e a casa da noiva firmavam um compromisso, e ali ele pagava um dote, firmava esse compromisso de casamento, marcava-se um tempo para que esse evento acontecesse, então já eram comprometidos, né? Em alguns momentos, na tradição, como aconteceu com Ruth, né, e Boaz, que ela se deita lá na eira com ele joga o manto dele sobre ela, era uma maneira de dizer para ela que estava comprometido com ela e que ela estaria segura, né, em tudo isso. O próprio Deus fez isso com Israel, se não me engano, no capítulo Ezequiel 27, ou por aí, se eu estiver errado, me perdoe. Deus também, ao falar de Israel, fala que jogou o seu manto sobre aquela jovem, tomando naquele momento figurado, tomando Israel como sua noiva, se comprometendo com Israel. Então, a maneira de casamento, de cortejo, é diferente de hoje, né? Nós temos uma maneira diferente de como lidar nessas situações. Hoje o rapaz vai na casa da moça. Hoje muitas vezes nem acontece isso, as pessoas já estão vivendo juntos, já estão começando a sua vida independente. Cada país, cada cultura tem a sua maneira de se relacionar e de firmar um compromisso de união. Aqui, nesse contexto, né, Salomão ele vai nos mostrar, através dos cânticos, desse cântico, que foi
uma maneira de amar essa jovem, de cuidar dela, e a gente vai perceber que há algumas dificuldades também na vida dessa jovem, mas em torno de tudo isso, o amor supera todas as dificuldades. É a tônica da nossa lição e a tônica também do livro. Pode ler, Vitor. Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Cântico dos Cânticos de Salomão. Ah, amada. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Pode continuar, por favor, até o versículo 7, se não me engano. A gente vai pegar direto. Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me, o rei, para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Até aí tá bom. Então, aqui a gente percebe uma coisa. Quando ela fala de beija-me, não tem um significado muito como a gente entende aqui, daquela coisa sexual, mais sexualidade. Ela é uma coisa de respeito, de consideração, de valorização na cultura judaica. Esses beijos que ela está dizendo é ser acolhida, ser cuidada, ser tratada pelo rei, né? Pelo pastor rei. Então ela faz uma comparação de que o casamento ele é mais importante, o amor do rei é mais importante do que banquetes com vinho. É interessante que as festas duravam 7 dias de casamento e nós vimos Jesus lá transformando a água em vinho, e o casamento era regrado de coisas muito boas. A festa, a alegria, a satisfação, tudo isso era importante para os convidados, para o pai de família, mas na visão da noiva e do noivo, aquilo ali é secundário. Então ela está dizendo o seguinte, aqui na nossa síntese da lição, né, o efeito do vinho é temporário, passa, os 7 dias vão passar, né, é superficial, ainda que seja bom, agradável, superficial, vai passar. Né? Agora os beijos, as carícias, né, é a ação da conquista do amor, é a materialização do amor. Então o que a sulamita deseja e acredita é que ainda que tenha todo aquele aparato de festa, de alegria, essa não vai ser a base para a sua felicidade. A base para a felicidade é o cuidado que ela vai ter do seu futuro esposo. E a gente traz para os nossos dias, quantas pessoas estão colocando, entre aspas, a sua felicidade em uma pessoa que tem bens, né, que tenha conhecimento, ou pessoas que são bem vistas na sociedade, e às vezes a mulher ou o homem não busca a realização no amor, mas por coisas. Então muitos casamentos têm se dado a falência, a queda, a destruição, a separação, porque a pessoa não buscou um relacionamento com a pessoa, mas com aquilo que ela tinha, com aquilo que ela poderia oferecer. A gente precisa meditar sobre isso. Eu sei que vocês, irmãos, vão analisar nas revistas aí, a nossa aula é uma síntese, não vamos nos alongar para não ficar um vídeo muito longo, mas eu convido você a analisar essas questões do que nós vivemos hoje, do materialismo, consumismo, né? As pessoas não estão mais buscando a essência do outro, mas o que o outro pode oferecer, pode dar. Nós cansamos de ver aí as pegadinhas, os vídeos, né? Aparece um cara encostado num carro, aí vem a menina e ele fala, quer dar uma volta comigo? E aí ela vai, o carro, às vezes não é dele, ele vai para um carro velho, ela, que isso, tá maluco? Então a gente percebe essas coisas não só das mulheres, mas dos homens também. Então é um tempo de nós refletirmos a respeito da união de um casal. Né? O que nos leva a termos essa junção, esse comum acordo, essa comunhão? É o que eu tenho a oferecer ou o que eu sou? Então ela está dizendo que o amor, o carinho do amado, aí alguns estudiosos se dividiam nas opiniões, alguns entendem que ela não sabia que Salomão era o rei Salomão, e ela achava que ele era apenas o pastor que estava ali com os seus rebanhos,
Outros, como Moody, vai dizer que ela sabia que era o rei, né, e que mesmo assim ela se enamorou por ele, tanto que ela diz aí no capítulo 1 que as jovens desejam pela beleza do rei, né, quando o rei passa, quando ele está presente, as moças se derretem pela beleza, pela postura e pela glória que o rei tem. Então, ela não está olhando para a glória do rei, ela está olhando para a pessoa do rei, para o homem que é o rei, pelas características, talvez ela tenha, a gente está conjecturando agora, vendo a maneira dele se portar, como ele tratava os irmãos dela, que eram arrendatários das vinhas de Salomão. Então aquilo foi conquistando a maneira como ele tratava também a Sulamita. Então fica bem esclarecido para nós que para que nós tenhamos assim o amor exaltado na família, no início de família, quem começa a namorar, noivar, ou o casamento está iniciando, aquele já está na metade, ou já tem uma longa data, somente o amor ele pode nos manter unidos. As conquistas virão, mas elas são secundárias. O que deve permanecer é a essência do que sentimos um pelo outro, né? Que é a verdade do amor. Tá bom? Então, no capítulo 1, versículos 5 e 7, no capítulo 1, do 1 ao 4, ela se sente alegre, feliz. As mulheres de Jerusalém, que é o coro daquelas que correm atrás do cortejo, né, que concordam que o rei escolheu a Sulamita fica muito feliz. Mas, na nossa lição, para que o amor tenha exaltação no casamento, algumas dificuldades aparecem. Então a vida tem as suas dificuldades. E agora a Sulamita vai cair na real, porque ela foi escolhida pelo rei, o rei já pagou o dote, já preparou uma carruagem para levá-la, depois que ele vier buscá-la, já está tudo certo. Mas aí ela vai olhar para ela e vai se achar indigna. Alguns intérpretes também colocam isso com relação a Cristo, a igreja, Israel com Deus, né? E alguns fazem um sermão voltados para isso também, que a gente às vezes não se sente dignos do amor de Deus, por tudo que Jesus fez por nós nos sentimos indignos disso. Mas mesmo que tenhamos uma visão dessa maneira, a gente vai perceber que o amor do rei por Sulamita e o amor de Jesus pela igreja, o amor de Deus por Israel, permanece acima das suas falhas, dificuldades, seus problemas que se manifestam. Vamos ler aí, Vitor, capítulo 1, versículos 5 a 7, vamos ler. Amada, estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim porque sou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha. Porém, não pude cuidar. Conte-me, você, a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho? E onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Se eu não souber, serei como uma mulher coberta com véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. Então agora nós temos aí a dificuldade da Sulamita, eu anotei algumas coisas aqui: a baixa estima, o complexo de inferioridade, barreiras sociais e raciais e a barreira do padrão de beleza. Falando do padrão de beleza, lá no Oriente Médio, naquele tempo, não era legal uma mulher ficar queimada, né, do sol. Ela era bela, mas não era o padrão de beleza. Então ela vai dizer: estou morena, queimada do sol, mas eu sou bela. Ela está mostrando que, por mais que a sua cor tenha sido queimada pelo sol, ela continua bela. Então ela faz uma comparação que ela é morena como as tendas de Quedar, né, que eram um dos filhos de Ismael, que tinham, as suas tendas eram do pelo dos carneiros, dos bodes, que eram pretos e marrons, ficava muito ressecada no deserto, dava um aspecto de muito feio. Mas ela diz também que a sua beleza é como as tendas de Salomão, padronizadas, adornadas. Então ela faz essa comparação, dizendo para elas essa dificuldade. Ela também vai dizer que passou por trabalhos, dificuldades em casa, né? Ela deixou de cuidar da sua vida porque os irmãos a colocaram
para cuidar da vinha. Alguma coisa na família aconteceu, ela vai para esse relacionamento com problemas em casa, e ela diz que esse problema de ser morena, de trabalhar no sol, é porque teve um problema dentro de casa e ela teve que resolver esse problema. E aí depois ela procura pelo rei e ela diz: onde tu estás? Eu quero te procurar, eu não quero andar com véu no meio dos pastores para que não ache que eu sou uma prostituta, então eu quero saber onde tu estás. Ela está preocupada que depois de apresentar todas essas situações, haja a possibilidade do rei desfazer esse compromisso e ela ficar aí sendo vista como alguém de uma reputação, vamos dizer assim, manchada. Então, às vezes, a gente, tirando para nós com relação ao amor na família, as pessoas entram nos relacionamentos com muitos problemas. Então, só o amor pode superar tudo isso. Nessa novela, né, Vitor? A novela essa novela do... Da Poderosa Amor. Não, da Poderosa não, cara. O pessoal vai ver que a gente tá vendo novela, hein? A novela do Rico Lázaro, né? A menina que foi violentada, né? Que o cara hoje denunciou, o cara foi preso, sim. Né? Então, era uma vergonha uma mulher, né, ir para um relacionamento, já perder a sua virgindade e tal. E o Absalão, ele foi lá e comprou a briga, disse: eu amo essa mulher, levou o problema até o rei e denunciou o cara que tinha violentado a Dana, se não me engano, o nome dela é Dana. E aí todos ficaram pasmados, porque esse cara, pro tempo que viveu, ele se colocou numa situação complicada, né? E agora falando aqui, o Vitor já falou, a gente acompanha aqui o jornal, a gente vai vendo, já pode até essa novela agora é muito... essa novela de agora, que a moça é prostituta, tem um rapaz que ama essa moça e ela vive na prostituição e de qualquer maneira ele acredita que ela pode sair dali. Então o amor ultrapassa essas barreiras, né? Tanto a gente vai encontrar isso no livro de Oséias, quando Israel está de uma maneira se comportando na idolatria, né? Deus direciona o profeta a se casar com uma mulher dada à prostituição, para que depois ela, saindo de casa, o profeta vai lá e compra essa mulher, mostrando ali a misericórdia de Deus, o amor, né, do marido, superando todas aquelas coisas que são vergonhosas. E também contextualizando para nós quantas pessoas estão entre nós, nas famílias, entram em relacionamentos vêm de divórcios, né, divórcios que são justificáveis por uma violência doméstica, por uma traição, né, pessoas que vêm com a sua vida toda quebrada e encontram uma outra pessoa e que vai dar todo o apoio, vai criar os filhos e a pessoa traz uma bagagem, né? A sunamita estava levando uma bagagem para esse relacionamento. Então o Moody chega a dizer que ela se coloca como alguém que diz: olha, eu prefiro ser uma trabalhadora dos rebanhos, me deixa ser uma trabalhadora aí, uma pastora, para que fique melhor. Segundo Moody, ela tem essa visão. Whisper também pensa assim, que ela prefere ser uma pessoa de uma escala mais baixa, né? Ela não é digna de galgar essa posição. Muitos são assim no Evangelho, quando o Evangelho chega até elas vão dizer: mas eu fiz tanta coisa, não sei se Deus vai me perdoar, não sei se é a possibilidade para mim. Há pessoas que chegam nos relacionamentos assim também, né? Que não passaram por problemas ou causaram problemas e acham que não há mais possibilidade de constituir uma família. E a gente está entendendo que o amor de Deus, ele faz superar tudo isso. O teu amor por esta pessoa vai fazer você superar tudo isso. Claro, e abrindo aqui em parênteses que violência doméstica, né, espancamento, isso é caso de polícia, outra coisa. Mas dentro de todos esses contextos, vivendo o que cada um vive, se você mulher, se você homem, ama esse cônjuge, ama essa esposa, esse esposo, por mais que viva uma vida tortuosa, com dificuldades, lute por ela dentro das possibilidades justas, né, daquilo que a gente entende. Se houver qualquer tipo de violência, a melhor coisa a procurar realmente é a justiça, são as forças policiais, para que você não perca aí a vida violentamente. Tá bom? Então, essa mulher chega para esse relacionamento dessa maneira e ela fica
na expectativa, né? E agora nós temos aí a resposta do amado, né? O amado. Mas leia, Vitor, continua lendo aí, a partir do versículo 8, o que ele vai dizer? O amado. Se você, a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó, como são belas as suas faces, entre os brincos, e o seu pescoço com os colares de joias. Amigas da mulher de Jerusalém, faremos para você brincos de ouro com incrustações de prata. Amada, enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra, que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena, das vinhas de En-Gedi. O amado. Não, tá bom. É interessante que agora a resposta do amado para ela é dizer, pode me procurar, pode até, leva as tuas cordeirinhas até onde estão os pastores e você vai me encontrar lá. Ele firmou um compromisso, ele é fiel naquilo que prometeu e ela pode ficar segura de que ele vai até o final com aquilo que disse para ela, que não é da boca para fora, não é uma aventura. Ele é rei, ele é pastor, mas ele é um homem de caráter para ir até o final com essas responsabilidades, né? É bom que o homem e a mulher, quando buscar um relacionamento com uma pessoa, veja se realmente essa pessoa ela está comprometida com você. Hoje nós temos aí muitas pessoas tendo aventuras no Facebook, pessoas vivendo relacionamentos com pessoas distantes, temos visto pessoas sendo sequestradas, tanta coisa acontecendo porque tem se deixado levar por palavras, apenas por palavras. Aqui ele fala de algo muito importante, do relacionamento e da ação. Pode me procurar, eu estarei lá. E ali também há um trocadilho. Ele vai dizer, eu espero que você também se comporte perto das tendas, porque você vai ter que, agora com esse compromisso, se comportar como uma jovem comprometida. Também traz para nós algumas reflexões. Quantas pessoas se comprometem com outras, com namoro, noivado e casamento, mas quando está distante fisicamente daquela pessoa, vive como se fosse solteiro. Agora com o advento da internet, das selfies, do WhatsApp, Facebook, pessoas colocam fotos, colocam coisas que às vezes parece que aquela pessoa não tem compromisso com ninguém, né? A exposição física, a exposição intelectual, do pensamento, dos sentimentos, parece que essa pessoa não tem compromisso com ninguém. Quando se vê, ela é casada, ou é noiva, ou tem um namorado, mas hoje está tão diluído essas coisas de comprometimento que muita gente não quer saber, quer que o seu eu seja agradado. E aqui é um trocadilho. Ele diz, pode me buscar, mas você vai ter responsabilidades perto da tenda do rei. Tá bom? Agora vamos para o capítulo 1, continuamos no capítulo 1, no versículo 17, porque a gente vai falar do amor de Deus, né? Ela, depois que ela ouve tudo isso do amado, ela vai falar algumas coisas importantes que nós devemos pensar, homens e mulheres, né? No capítulo 1, versículo 15 a 17, nós temos uma fala do amado. Isso é muito importante para elevar a estima da sulamita, para reforçar o compromisso com ela, não só palavras de comparação, da beleza. Aí falando aqui, a gente não podia deixar de comentar, sobre quando ele fala da beleza dela, comparando as éguas das carruagens de Salomão, das carruagens de Faraó, porque Salomão ele criava cavalos, né? Ele tinha essa experiência, ele foi o primeiro rei que criou a cavalaria. Israel era um exército de infantaria. Depois de Salomão, Israel passou a ter cavalaria, um grupamento, né, de cavalaria.
assim, projetado, né? Não que antes não tivesse cavalos, mas agora uma divisão de cavalaria foi criada ali. E ele compara porque esses animais eram de estima, de muito valor, e eles eram adornados com todo tipo de ouro, de prata, cordões. E aí ela está dizendo que ela é assim, e ele diz que ela não é assim na visão dele. E isso é importante para você que tem um relacionamento. Talvez você estivesse vendo, tem uma realidade que você está passando, já viveu, já teve, mas quem está se relacionando com você está vendo a beleza em você que você não consegue enxergar mais. Isso é importante para que o amor seja exaltado na família. Quantas mulheres e homens já não têm mais aquele corpinho que tinha quando casou? E às vezes a pessoa entra também naquela dificuldade de se aceitar. Claro, uma atividade física, mas às vezes são problemas de saúde, hormonal, e a pessoa ganha peso, a pessoa perde aquela beleza física. Mas quem está ao lado, que ama, vai sempre estar dando a palavra de amor, de carinho, tanto que nos capítulos a seguir, nós vamos ter um trocadilho. Você é mais bela, seus dentes são como as ovelhas tosquiadas, seus cabelos são como as ovelhas que descem das montanhas de Gileade. Depois ela fala para ele que ele também os olhos dele são lindos, que os cabelos pretos dele são como o gado que desce da montanha do Hermon, se eu não me engano. Então há um trocadilho, há trocas, sempre aquela palavra de um agradar o outro, de fortalecer a vida do outro, porque é assim que funciona no casamento. É assim que a vida é vivida, na doença, na saúde, na crise, na bonança. Essa é a parte mais importante do relacionamento da família. Vamos lá, Vitor. Lê aí o versículo 15 do capítulo 1, 15 até o 17. O amado. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos são pombas. Ah, amada. Como você é belo, meu amado. Ah, como é encantador. Verdejante é o nosso leito. De cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Então ele diz que você vê que as mulheres de Jerusalém falam assim, a gente vai fazer para ela cordões, tá? Vamos adorná-la para ver se ofusca um pouco, né? A questão morena dela. Ele até sugere usar um véu, né? Para que ninguém veja que ela está muito morena. O rei não dá nem bola para isso. O rei vai dizer, os seus olhos são como as pombas, você é muito suave, muito perfeito, ainda que você não precisa de nada disso. Eu te amo como você é. Ponto final. E aí ela vai fazer uma declaração, mas como uma oração. Porque, lê de novo, Vitor, versículos 16 e 17, olha o que ela vai dizer a respeito do lar deles. Como é belo, meu amado, ah, como é encantador, verdejante é o nosso leito. Rapidinho, nosso leito é verdejante. Veja, ela não fala de uma cama apenas do ato sexual. Ela fala de um local de repouso onde eles podem se declarar, planejar, se tratar, se cuidar. É mais do que um leito para praticar o sexo. É algo de troca de sentimento, de planejamento, de cuidado, das coisas íntimas da família. Continua. De cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Então ela pega duas árvores que eram comercializadas, que não eram de apodrecer facilmente. Ela diz, a nossa casa é sólida. Assim como o nosso leito ele é completo, as vigas da nossa casa não estão cedendo, vai ser uma casa, uma família, um lar permanente, porque são madeiras que duram muito tempo. Ela está dizendo, vai durar muitos anos a nossa família. Isso é manifestação do amor. Para a gente já caminhar, porque não podemos estender o nosso vídeo, é uma aula sintetizada, vamos falar rapidamente que houve uma crise. Então, todo relacionamento antes tem uma crise. No capítulo 5, do versículo 1 ao 6, nós vemos que depois que ele faz toda essa questão do cortejo, né, chega próximo ao casamento, ela tem uma dificuldade, né? Já estão casados e tal, e agora ela teve um dia que ela não acordou bem, né? Depois ela se arrepende.
São problemas que acontecem na nossa vida. Nas melhores famílias, meus amigos, as coisas acontecem. Tudo dentro da casa acontece, irmãos. Vai lá, Vitor. Do 1 ao... Capítulo 5, versículo 1 ao 6. Ó amado, entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Poeta, como amigos, bebam quanto puderem, ó amados. Ah, amada, eu estava quase dormindo, mas meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Ó amado, abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e meu cabelo da umidade da noite. Ah, amada, já tirei a túnica, terei que me vestir de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Então, veja, ela não estava naquele dia, né? Aquele dia, o amado chegou, cheio de vontade, disposição, vi à noite, estava frio, né? E ela disse para ele, já estou deitada, já me preparei, vou dormir. Entende? Por mais que a gente se ame, por mais que... Tem dias que a pessoa não está bem. Tem dias que a pessoa vai falar uma coisa que não foi legal. Quando o amado foi embora, ela se sentiu com a consciência pesada, e também porque o amado já era rei, tinha a sua rainha lá no palácio, ela era uma das rainhas ou esposas, né? A gente não trata aquela como rainha, mas como esposa. E ele foi embora, e ela se sente assim agora, joguei fora o relacionamento. Então a vida, ela passa por esses percalços, aquele dia mal, aquele dia que você falou alguma coisa que não deveria ter falado, e você pensa o que a pessoa amada está pensando, talvez não esteja nem pensando isso, a pessoa está dizendo, pô, ela não está legal, vou deixar, depois a gente conversa. E aí é a sua mente que vai criar outras coisas, dizendo, agora ele vai buscar, agora ele vai sair, agora vai me abandonar e tal. Foi o que ela pensou. Aí o capítulo diz que ela sai pelas ruas com um véu, e aí toma as bolachas dos guardas, porque ela vai perguntar aos guardas de madrugada, no frio, os guardas vão achar que ela é uma prostituta, dão as bolachas nela, e aí tem o coro das filhas de Jerusalém, e tudo isso acontece, mas logo após, o amado vai dizer palavras para ela, né? Vitor, fala as palavras do amado para ela, por favor. Aqui o amado, amigos, amado, o amado. Minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém, admirável como um exército e suas bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Tá bom aí. Veja, quando ele retorna para se encontrar com ela, ele não vem com palavras, pô, tá vendo aí, tá... Não, ele vai lançar para ela o amor que ele tem. Ele disse, você é o meu estandarte, você é a bandeira que eu carrego, todos vão ver que você é um pendão da minha vida. Olha que declaração de amor, hein? Cara, dá bom. E aí a Sulamita se derrete. E olha o que ele vai continuar dizendo. Agora você vai entender que depois Salomão envelhece, ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, aproximadamente, mas esse livro faz uma declaração muito importante. Talvez, eu estou aqui conjecturando, talvez a Sulamita seja a mulher mais importante da vida de Salomão, assim como foi a esposa de Jacó, assim como foi Sara para Abraão, e quando a mãe de Samuel também estava ali sofrendo a Ana, e Penina dava filhos,
Eucana também disse que ela era muito importante para ele. Veja agora a declaração que Salomão faz e vai quebrando essa crise. Continua, Vitor, por favor. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas, e um número sem fim de virgens, mas ela é a única, a minha pomba, minha mulher ideal. Ela é a filha favorita de sua mãe e a predileta daquela que deu à luz. Quando outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. Amigas, mulheres de Jerusalém. Concubinas, né? Concubinas. Ah, concubinas, Isso. desculpe. Então veja, quando elas olham para a sunamita, por mais que sejam rainhas e virgens que estão no palácio, no harém, elas veem nessa mulher algo especial. A beleza natural, mas vem nela também o amor de Salomão. Nos parece que esse foi o grande amor da vida desse homem. Nos parece, não estou confirmando nada. Então, nós chegamos aqui à nossa lição. No final da nossa lição, eu sintetizei com o Vitor aqui, falando da importância da exaltação do amor na família. Então, agora terminando para falar do nosso texto áureo, né, Vitor, mais uma vez, lê o nosso texto áureo para a gente encerrar aqui a nossa lição, no capítulo 8. O capítulo 8 nos parece que é uma síntese da história, né, porque ela diz que Salomão tinha uma vinha, que arrendou a vinha e tal, e ela pagava tributos ao rei, né, daquela vinha. Lê pra gente aí capítulo 8, versículo 7, por favor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Então a gente encerra aqui com esse dito, né, da Amada, né? A Amada fala sobre isso. É interessante que as muitas águas no Antigo Oriente também se falava de tribulação, de mitologia, de seres que poderiam atacar. Então, nem todas essas coisas poderão apagar o amor. Isso para nós faz uma grande relevância quando a gente lê Romanos 8,31, que diremos pois essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele discorre tudo, ele vai dizer nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade e tal, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se o amor de Deus está na sua vida, aqui é interessante quando eles se casam, na Bíblia, na King James e aqui na Bíblia de arqueologia, da NVI, na Bíblia também, na Bíblia que fala sobre as dificuldades de heresia, comentam que há um coro ali que fala dos filósofos, pensadores. Ali fala que quando os noivos estão na câmara do noivo, dá a entender que aquelas pessoas estão presentes ali. E aí alguns estudiosos dizem que é uma maneira de se colocar a presença de Deus abençoando o casamento, né, desses dois. E aí ela faz essa comparação dizendo que o amor no relacionamento será imbatível, será insuperável. Se o amor de Deus se o amor de Deus é a base da sua casa, do seu relacionamento, será insuperável. Vão vir as doenças, vão vir os problemas, as dificuldades, mas se o nosso relacionamento está firmado em Cristo, nossa vida está firmada no amor de Deus e no nosso amor pelo cônjuge, nós passaremos por todas as dificuldades e venceremos tudo isso. Para o judeu, depois que esse cântico entrou em evidência, na Páscoa era cantado na Páscoa, lembrando do amor de Deus para com Israel, do casamento de Deus para com Israel, como está lá em Êxodo capítulo 12. E a gente encerra aqui dizendo que na visão do judeu, pós-exílio, o casamento era algo para a eternidade. Por isso que os saduceus e fariseus vêm perguntar a Jesus de que esposo seria aquela mulher que os maridos morreram, e ele vai dizer de coisas celestiais. Mas eles tinham essa ideia de que o casamento era uma coisa eterna. Então, fica aí ao final da nossa aula, dizendo que em Deus haverá exaltação do amor, se Deus for o centro do nosso relacionamento. Nós passaremos por qualquer dificuldade. Deus abençoe os irmãos,
chegamos aqui ao ciclo, no final da nossa aula, né? Nossa revista, livros poéticos, e esperamos aí a próxima oportunidade para estar com os irmãos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e continue aí se guardando nessa quarentena. Tchau, tchau.